Falando ainda, comentando a respeito das outras hipóteses, então, do artigo 345 e não 346, como eu comentei no final do vídeo anterior, né? A segunda hipótese contemplada no artigo 345 diz que a revelia não produzirá o efeito do 344 se a lide versar sobre direitos indisponíveis, tá? O que são direitos indisponíveis? São direitos do qual a parte não pode dispor deles, negociar, transacionar com relação a esses direitos, tá? Segundo nos explica o Marcos Vinícius, num trecho de doutrina recortado para vocês, não é fácil identificar com absoluta precisão quais seriam esses direitos indisponíveis, tá? Em regra, são os direitos de natureza extrapatrimonial ou de natureza pública, sobre os quais não pode haver confissão, ok? Então, nesse sentido, direitos indisponíveis, a título de exemplo, né, de natureza extrapatrimonial, nós teríamos as ações ligadas ao estado e capacidade da pessoa, né? Ações como investigação de paternidade, anulação de casamento, ligada ao estado da pessoa, as ações de interdição, né, a ação de divórcio, as ações de alimentos, todas elas são de natureza extrapatrimonial e são, portanto, consideradas de direitos indisponíveis, atinentes a direitos indisponíveis, ok? Assim como as de natureza pública, nós teríamos as ações de interesse público, como as ações de improbidade administrativa, as ações civis públicas, né? Então, nesses casos em que o direito tratado na ação é um direito indisponível, mesmo havendo revelia, o juiz não aplicará os efeitos da revelia, ou melhor, o efeito do 344, ok? Que é o da presunção de veracidade. Vamos imaginar uma ação de negatória de paternidade, tá? Então o pai entra com ação dizendo que, negando a paternidade do filho, né, dizendo lá, pedindo lá a exclusão da paternidade, né, dos registros, do assento de nascimento da criança. Imaginamos que o filho, né, uma vez citado, deixa de contestar tempestivamente, não apresenta contestação tempestiva, desse modo se tornando revel. E nesse sentido, por se tratar de um direito indisponível, o juiz não aplicará o efeito da revelia, que seria presumir verdadeiro o fato alegado pelo autor. Qual fato? De que ele não é o pai da criança, né? Negando a paternidade, tá? Por se tratar de um direito indisponível, o juiz então deixará de aplicar esse efeito e ordenará a produção de maiores provas, né? A produção de provas a fim de identificar, no caso da ação de paternidade, um exame de DNA identifica de maneira cabal, de maneira quase que absoluta, que é 99,9% de certeza a respeito da paternidade ou não da criança, tá? Então, nesse caso, né, segundo a hipótese do 345, quando a lide versar sobre direitos indisponíveis, mesmo havendo revelia por parte do réu, o juiz não aplicará o efeito da presunção da veracidade do fato alegado pelo autor, ok? 345, inciso 3, diz que a revelia também não produz esse efeito se a petição inicial vier desacompanhada de instrumento imprescindível à prova do ato, tá? Como a gente sabe, nós comentamos quando estudávamos petição inicial, existem documentos que são imprescindíveis para a prova do ato, do fato alegado na petição inicial, tá? O 406 do CPC, a gente ainda vai estudar ele quando estudarmos prova documental, né? Mas diz que quando a lei exigir um instrumento público como substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta, tá? Então a gente aproveita desse dispositivo para dar um exemplo para vocês de quando esse 345 inciso 1 seria aplicado, né? Vamos imaginar que o autor esquece de juntar, numa ação que se discute validade de contrato, ele esquece de juntar uma cópia do contrato, tá? Numa ação que discute propriedade de um bem imóvel, o autor esquece de juntar a escritura devidamente registrada na matrícula do imóvel, né? Ou uma certidão de inteiro teor,
né, uma certidão atualizada do registro do imóvel. Então, é um documento imprescindível para provar a propriedade do imóvel, né? O contrato é um documento imprescindível para provar a validade ou a invalidade, a nulidade desse contrato, né? Mesma coisa uma ação de alimentos em que o autor esquece de juntar a certidão de nascimento da criança, uma ação de divórcio que o autor esquece de juntar a cópia da certidão de casamento, tá? Então, se a inicial ela não vier acompanhada de um instrumento que a lei considera imprescindível para a prova daquele ato alegado na petição inicial, o juiz, claro, não aplicará o efeito da revelia, da presunção da veracidade daquele fato alegado, tá? Porque ele não foi provado através da prova imprescindível, necessária de ser produzida, ok? Então esse também é uma hipótese contemplada no 345 de exceção para não aplicação do efeito do 344 do CPC, ok? Outra hipótese de exclusão aí na aplicação do efeito da revelia é a do inciso 4 do 345, que diz que a revelia então não produz o efeito, né, da presunção de veracidade do fato se as alegações de fato formuladas pelo autor na petição inicial forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constantes dos autos, tá? Como nós falamos, a presunção da veracidade ela não é absoluta, ela é relativa, tá? Então o juiz ele não vai presumir que é verdade o que o autor está alegando, em termos de fatos alegados, né? Se aquelas alegações não parecem verossímeis, se lhe parecem um tanto quanto duvidosas, sem credibilidade, se lhe parecem, na verdade, inverídicas, tá? Então o juiz ele tem essa liberdade para fazer a análise a respeito da verossimilhança das alegações. Se ele achar que não está totalmente claro, se não está totalmente verossímil, né? Se não lhe parece totalmente verdadeiro, ele não aplicará o efeito e dará oportunidade para que o autor produza provas, maiores provas, né, a fim de comprovar o direito alegado, ok? Então, primeira parte aqui desse inciso 4 fala das alegações de fato parecerem inverossímeis. E a segunda parte fala das alegações de fato que estiverem em contradição com prova constantes nos autos. Ou seja, o autor alega na inicial, tá? O réu não contesta, porém o próprio autor junta nos autos uma prova que contradiz aquilo que ele está alegando, tá? Que estaria em contradição com aquilo que ele está alegando. Nesse sentido, o juiz irá também afastar o efeito da veracidade dos fatos alegados pelo autor se esses fatos estiverem em contradição com as provas anexadas por ele no processo. Exemplo, né, pessoal? Vamos imaginar uma ação de reparação de danos por acidente de veículo, em que o autor diz que a culpa pelo acidente foi exclusiva do réu, tá? Porém, nos documentos que ele anexa à petição inicial, ele tirou uma cópia integral do inquérito policial. Vamos imaginar que esse acidente teve lesão corporal e aí se instaurou um inquérito para apurar o crime de lesão corporal. Dentro desse inquérito foi feito um exame de alcoolemia, né? Foi medido lá o álcool, se o autor, o motorista, né, estava em estado de embriaguez. Os condutores estavam embriagados na oportunidade do acidente. E o laudo vem dizendo que o próprio autor ingeriu bebida alcoólica. Então, aquela alegação feita na petição inicial de que a culpa do acidente foi exclusiva do réu, acaba se contradizendo com aquela prova anexada aos autos, com aquele exame de alcoolemia que o autor anexou à petição inicial, né, quando juntou a cópia integral do inquérito policial que apurou o crime de lesão corporal. Tá? Então, nesta hipótese, né, de que o fato alegado pelo autor inicial está em contradição com as provas produzidas por eles nos autos, também afasta a aplicação do efeito da revelia, da presunção da veracidade do fato alegado, ok? Além dessas hipóteses do 345, o 341, que trata do ônus da impugnação específica, ele fala também, né, de algumas situações em que não haveria aplicação do efeito da revelia, tá? Então diz aqui que
presumir-se-ão verdadeiras os fatos não impugnados, né, de maneira pontual, de maneira específica pelo réu, salvo se, inciso 1, não for admissível a esse respeito a confissão, tá? Ou seja, hipótese semelhante à do inciso 2 do 245. A respeito de direitos indisponíveis não se admite confissão. Tá? Então, o legislador ele vem mencionar, né, exatamente essa questão. Na verdade, com semelhança à previsão do 345 do CPC, inciso 2. Ok? Ainda, pessoal, falando dessa situação concreta, tá? O 392, a respeito da confissão, é o que fala dos fatos do direito indisponível. Ele diz assim, ó, não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis, tá? Então, direitos indisponíveis não se admite confissão. Daí a semelhança da hipótese do 341, inciso 1, com o 345, tá, pessoal? Tá no slide de vocês aí 245, mas é 345, inciso 2, ok? Segunda hipótese do 341, também não aplica-se o efeito da revelia, nos termos do 341, inciso 2, se a petição inicial não estiver acompanada de instrumento que a lei considerar de substância do ato. A semelhança da regra do inciso 3 do 245, né? Documento imprescindível para a prova do ato, para a substância do ato, né? Então, é a mesma hipótese aí que o juiz afastaria, hipótese já comentada pela gente, que o juiz afastaria os efeitos da revelia. E o inciso 3 do 341 fala que também não se aplica o efeito da presunção de veracidade do fato alegado pelo autor se ele estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Ou seja, afasta-se o efeito da revelia quando o fato, mesmo não sendo impugnado especificamente, acaba sendo impugnado de maneira indireta na defesa. Ou seja, esse fato não contestado acaba sendo contraditado, né? Acaba havendo uma contradição considerando todas as alegações, o conjunto da defesa, tá? Então, embora ele não especificamente impugnou, quando ele traz outras matérias de defesa, indiretamente ele acaba contrapondo-se com relação àquele fato alegado, né, e não contestado de maneira pontual, de maneira específica, tá? Então é mais uma hipótese em que o efeito da revelia ele é afastado, ok? Eu vou fazer mais uma interrupção aqui e volto para finalizar com os últimos slides aqui da parte de revelia, ok?